Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você esteja assistindo essa aula, né? Então, aqui é o professor Rodrigo. Mais uma aula de matemática para a gente fazer o nosso terceiro dia de aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores, né? Precise sempre revendo quando tiver dúvidas, tá certo? Para que você possa tá tentando entender o melhor possível, tá certo? Lembrando, gente, que as atividades, elas vão, quando na aula de amanhã, eu vou explicar como é que você vai fazer, tá certo? Então, não precisa mandar atividade para mim ainda. Fique tranquilo, né? Porque não precisa mandar agora, só faz e deixa lá no seu caderninho, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula hoje. Antes de começar a aula, a gente vai fazer o de praxe, que é dar uma palavrinha, né? Não sei se de motivação, uma palavrinha de conhecimento, né? Eu tenho meus 40 anos e eu acho que eu posso repassar aqui para vocês alguma experiência baseada na própria experiência que eu já tive, né? Então, para a gente começar, esta frase. Comece onde você está. Veja bem, vamos falar só desse pedaço. Comece onde você está. Qual é a sua condição agora, nesse momento? Você vai começar aí. Você não vai dizer assim, no dia que a minha vida for melhor, eu vou começar a estudar. Não é assim que funciona. Então, se você for esperar a sua vida melhorar, você nunca vai conseguir. É como alguém que diz assim, a maioria das pessoas diz assim, eu acho que eu vou, no dia que eu conseguir um emprego melhor, eu vou comprar uma televisão para mim, uma televisão melhor. E aí, a vida sempre é difícil e nunca compra. Aí, para você conseguir, muitas vezes, você vai ter que se endividar, comprando em 10 parcelas para conseguir aquela TV. Então, você tem que começar da onde você está aí, nas condições que você está nesse momento. Rodrigo, mas o outro aluno ali, o meu colega, a condição dele é melhor. Entendo sim. Mas isso não te impede de começar. A tua transformação, a tua mudança, a tua evolução começa aí. Começa aí do jeito que você está agora. Né? Eu comecei a frequentar a Igreja Batista, infelizmente no momento nem tanto, e eu me lembro muito quando eu cheguei lá, ouvi o seguinte, que Deus, isso para quem acredita em Deus, que Deus aceita a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente está naquele momento. Naquele momento, do jeito que eu tô, Deus me aceita. E aí depois começa a transformação. Então Deus me abraça daquele jeito horrível, ruim, daquela pessoa ruim que a gente muitas vezes está se tornando, e diz assim, vem assim mesmo. E aí eu digo, olha, sua condição está ruim, para você começar, tem muito barulho em casa, tem muito a fazer, comece aí. Não vai esperar as coisas melhorarem, porque elas não vão melhorar se você não começar nada. Então, começa aí onde você está. Use o que você tiver. Veja, se é só o caderno que você tem, você vai usar só o caderno. Se você tem uma internet, você vai usar. Se você não tem, você não vai usar. Minha internet é ruim, Rodrigo, mal dá para você vai usar o que você tem. Se é isso que você tem, você vai tentar aproveitar ele o melhor. O que não pode é isso ser uma desculpa, ser uma justificativa para tu não começar nada. Porque eu não tenho nada para me começar. Porque eu não tenho aqui as condições necessárias. Não. Usa o que você tem. Eu penso que, às vezes, a gente não tem nada mesmo, não. É muito difícil. É muito difícil. Rodrigo, mas eu não tenho. E agora? Faz com o que tu tem. É isso que essa frase está dizendo. E, por fim, faça o que você puder. Faça o que puder. Você vai começar onde você está, você vai usar o que você tem e você vai fazer o que você puder. Pronto. Né? Ontem eu fui dar uma aula na Elsa Gueixe e uma aluna, no meio da aula, disse, Rodrigo, eu vou ter que sair da aula porque está chovendo e eu tenho que sair
sair da calçada, porque eu estou na calçada da minha vizinha para pegar a internet dela, porque eu falei com ela, pedi que ela me desse a internet para que eu pudesse assistir minhas aulas. Olha aí, cara, a menina estava fazendo o que ela tinha e o que ela podia. O que ela tinha? Uma vizinha que tinha internet. Ela foi lá e pediu. E lá, nessa vizinha, ela vai para a calçada para assistir a aula. Olha aí. E aí ela tá fazendo o que ela pôde. E legal ainda mais foi o seguinte, ela começou a chover, ela entrou, saiu da aula, entrou para dentro de casa e saiu da aula, porque se afasta da internet, do sinal. E aí, quando a chuva acabou, ela retornou. Ela retornou, é legal demais. Olha que esforço maravilhoso. Ela não está fazendo nada para mim. Ela não faz. Eu fico feliz demais, mas ela não fez nada para mim. Ela só fez para ela. O resultado disso tudo, gente, é só para vocês. Por isso que eu digo, não adianta estar com raiva da matemática, não adianta culpar o professor, a escola, a pandemia, essas aulas online que eu não gosto. Não adianta. Não adianta. O resultado, as consequências, só quem vai sofrer é você. Ou usufruir, né? É evidente que não existe só consequência ruim, existe consequência boa, né? Então, tem muitas vezes que a gente erra algumas coisas e acaba dando certo, mas a gente não pode contar com essa sorte, né? Então, muito bem. Prosseguindo aqui nossa aula, agora sim com gosto de gás. Vocês se lembram da aula passada, quando nós falamos naquela atividade que eu perguntei que vocês conseguissem pesquisar onde eu utilizo números inteiros. E aí, eu vou botar aqui para a gente ver essa atividade aqui, ó, pesquisar 4 situações onde a gente tem números inteiros. Então, eu coloquei aqui nos meus exemplos, saldo de banco, saldo de gols, andares de prédio e temperatura. Foi esses os exemplos que eu coloquei. Mas eu não fiz nenhuma demonstração desses exemplos. Então, eu trouxe aqui uns itens para me fazer uma demonstração desses exemplos. Tá certo? Para que vocês vejam como é que esses números são usados no nosso dia a dia, em alguns exemplos, né? Aqui nesses exemplos todos, eu só não trouxe a temperatura, né? Porque você sabe, ou se não sabe, saberá agora, que existem temperaturas acima de 0 grau, de 0 graus Celsius, e existem temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Né? Inclusive, falei em aula passada que a temperatura de 0 grau, ela é o momento onde a água começa a congelar, né? Quando você vê nesses lugares que tem neve, né, nos Estados Unidos, às vezes a gente vê nos filmes que o lago está congelado, ali a temperatura está abaixo de 0. Tem regiões no Brasil que a temperatura também fica abaixo de 0. Né? Então, temperaturas negativas, como menos 5 graus, Ave Maria, você não tem nem noção. Olha, nós aqui no Ceará, nós não sabemos o que é uma temperatura de 10 graus Celsius positivos. Porque, meu amigo, é frio, é muito frio. Nem você aí no sertão, que fatalmente era para ser, consequentemente, era para ser mais frio, no dia mais frio que você já passou na sua vida, que não seja uma serra, que seja aqui nessa região onde nós moramos, nem eu sei o que é um frio de 10 graus Celsius positivo. Então, imagina uma temperatura abaixo do frio mesmo, né? Então, vamos ver para essas representações aqui. Então, a pergunta, como é que eu represento usando números positivos ou números negativos, essas seguintes situações. Quando eu tenho no futebol um saldo de 17 gols a favor, como é que eu posso representar isso usando números positivos ou negativos? Ora, se o saldo de gols é a favor, então eu represento dessa forma, ó, mais 17. Né? Então, quando eu vejo o saldo de gols, quando eu vejo mais 17, eu já sei que esse saldo de gols é saldo de gols a favor do time. Não é contra o time, é a favor dele. Significa que ele fez 17 gols a mais
daquilo que ele levou. Né? Por exemplo, eu fiz um gol, você fez 3 gols. Então, você tem um saldo positivo, ó. Seu saldo positivo é 2, porque você fez 2 gols a mais. Ao mesmo tempo, o meu saldo é negativo. O meu saldo é negativo, menos 2. Porque eu fiz 2 gols a menos. Você fez 2 gols a mais, consequentemente, eu fiz 2 gols a menos. Portanto, o meu saldo seria menos 2. E o seu saldo seria mais 2. Um saldo de 5 gols contra, olha, tem um exemplo bem aqui. 5 gols contra, menos 5 gols. Menos 5. Né? Porque o saldo contra significa que eu levei mais gols do que eu fiz. Certo? Eu levei 5 gols a mais daquilo que eu fiz. É isso que esse número quer dizer. 28 metros abaixo do nível do mar. Então, nós temos, na medida de altitude e profundidade, o nível do mar, que é a altura do mar, é chamado de altura zero, viu, gente? Na questão de altura e de profundidade. O nível do mar é considerado zero. Portanto, se eu tenho 28 metros abaixo do nível do mar, então eu vou ter menos 28. Uma vez que o nível do mar é o nível zero. Quem não sabia, sabe agora. Uma profundidade de 1.200 metros. Bem, assim como abaixo do nível do mar é uma profundidade, e aqui nós estamos agora falando de profundidade propriamente dita. Então, se é uma profundidade, então eu tenho menos 120. É uma profundidade. Quer dizer, é para baixo de zero isso aqui. Se fosse uma altura, aí seria mais 120 metros, né? Mas como é uma profundidade, menos 120. Eu não estou botando o nome aqui, mas poderia botar, tipo, mais 17 gols, menos 5 gols. Né? Não precisa botar gols contra aqui, nem gols a favor, porque o mais já está dizendo que é a favor, e o menos aqui já está dizendo que é contra. Aqui eu posso botar o M de metros. Aqui também eu posso botar o M de metros. Tá aqui a altitude. Ó. Eu vi aqui respondendo, não estou vendo o próximo. Altitude de 234 metros. Portanto, mais 234 metros. Né? Então, mostrando aí que há formas de você usar os números negativos. Nós vimos em aula anterior que, na prática, não tem como nada ser menor do que zero. Nós já vimos isso, que na prática não. Mas nós vimos também o seguinte, que mesmo que na prática eu não consiga ter algo menor do que zero, pelo menos eu consigo ter abstratamente, de forma abstrata, que é o contrário de ser concreto. Concreto é aquilo que eu posso fazer de verdade. Por exemplo, se eu tenho 5 reais, eu posso tirar 3? Posso. Tenho condições de tirar 3. Então, isso é concreto, porque eu posso. Agora, se eu tenho 5 reais, eu posso tirar 7 reais? Aí eu já não posso. Porque quando eu tiro 5, zero. Mas no papel, eu posso tirar 7? Pode. Aí ficaria menos 2. A gente representaria esse valor por menos 2. Né? Então, tá aí os exemplos dos números. E aí, a partir de agora, nós faremos o seguinte, gente. De acordo com aquela correção, com a aula passada, nós fizemos 3 atividades que vocês levaram para vocês fazerem em casa. E agora a gente vai fazer a correção dessas 3 atividades. Tá certo? Nós estamos falando de números negativos, a gente falou ordem crescente, a gente falou de ordem decrescente. E aí, deixa eu ajeitar aqui uma bolinha, que eu quero usar essa bolinha para marcar quem é o maior aqui desses 2 números. Então, é importante, gente, que a gente treine isso muito bem, porque os números negativos, eles estão presentes no nosso dia a dia, e, especialmente, eles estão na matemática de ponta a ponta. Sempre tem número negativo e número positivo em toda a matemática. Quando você sair da Vicente Reis, você passar do 9º ano,
você do nono ano que passar para o primeiro ano, você do oitavo, daqui a 2 anos, quando você for para o primeiro ano, você vai ver números positivos e negativos todo o tempo. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o maior? É o mais 1 ou é o menos 10? Então, você que disse que o maior é o mais 1, aí você acertou. Porque, gente, o número positivo, o que é que nós vimos na aula anterior? Nós vimos o seguinte, que os números positivos todos são maiores do que 0. Os números negativos todos são menores do que 0. Então, a lógica é eu pensar o seguinte, que todo mundo que é positivo é obrigatoriamente maior do que os negativos. Obrigatoriamente. Não é às vezes. Todo positivo sempre vai ser maior que os negativos. Então, você viu, número positivo e número negativo, maior positivo. Não tem conversa. Rodrigo, nem que seja menos 1 milhão, exatamente. O mais 1 aqui, tá vendo esse mais 1 aqui? Ele é maior do que o menos 1 milhão. Só porque ele é positivo. Quem é o maior na letra B? É o 30 ou é o 0? E, obviamente, que vocês estão vendo que o 30 é positivo. E o número positivo, gente, é aquele velho número que você conhece muito bem, né? O número que você conhece muito bem. Esse número mais 30, é o 30 normal. Porque você sabe que o número positivo, ele não precisa do sinal de mais. Então, agora, quem é o maior? É o menos 20 ou é o 0? Poxa, acabamos de explicar que os negativos todos são menores do que 0. Portanto, obviamente que o 0 é maior do que todo o negativo. Quem é o maior? É o mais 10 ou é o menos 10? Acabei de falar. Se tem um positivo e tem um negativo, não tenho dúvida. O positivo, ele é sempre maior. Não tem dúvidas. Não tenho dúvidas. Tanto faz esse positivo vir com um sinal de mais, como ele não vir. Quem é o maior? É o menos 20 ou é o menos 10? Agora nós temos 2 números negativos. Agora a gente tem que raciocinar um pouco. O que é que nós vimos na aula anterior de números negativos? Agora falando só de negativos. Que o número negativo, quanto mais perto do 0, maior ele é. Então a pergunta seria, quem seria mais perto do 0? O menos 20 ou o menos 10? Primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Então, se eu entendo que isso aqui vem, ó, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, aí vem quem agora, ó? Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Aí depois é que vem menos 11, menos 12, menos 13, até menos 20. Então, se você observar essa contagem, vai perceber que o menos 10 é o mais próximo do 0. Sabe que na aula eu gosto de dizer para os alunos o seguinte. Gente, se eu tenho 2 números negativos, o que parece maior, na verdade, é o menor. Então, você olha assim para o menos 20 e acha que parece que o menos 20 é maior, mas, na verdade, ele é o menor. Só nos negativos. Nos positivos, continua aquilo que você já conhece há muitos anos. Próxima. Mais 20 ou menos 30? Não tenho mais dúvidas disso. É claro que o mais 20 é o maior, por ser positivo. Mais uma vez, menos 50 e mais 50, beleza. Agora vem a letra H. É o menos 30 ou é o menos 15, o maior? Quem está mais perto de 0? Primeira pergunta. E segunda pergunta, segunda dica. Agora sim, uma dica. Dos negativos, o que parece maior, na verdade, é o menor. Então, eu posso afirmar que o maior é o menos 15, mesmo que ele pareça ser pequeno. Ele pode até parecer, mas ele não é. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham acertado aí. Quem não acertou, faz as suas correções. Se for o caso, pausa esse vídeo e faz as suas correções. Vamos para a próxima questão, também colocada na aula anterior. Que é colocar os números em ordem crescente. E quando eu falo de colocar números em ordem crescente, pessoal, eu falo o seguinte.
Quando eu falo de números em ordem crescente, eu falo o seguinte, ele cresce, esses números crescem, portanto eu tenho que começar no menor e vai crescendo até o maior. Então, pergunta-se na letra A, qual é a ordem crescente desses números? E aí, então, a pergunta seria, quem é o menor desses números? E aí nós percebemos que tem números positivos e números negativos, e os números negativos são os menores. Primeiro, então, você já entendeu que tem que começar com os números negativos. E você também já entendeu pela explicação anterior que o negativo que parece maior, na verdade, é o menor. Portanto, eu posso afirmar que é o menos 9. Depois eu cresço para menos 7. É legal isso aqui, ó, porque eu aumentei para menos 7. Depois eu aumento para menos 3. E depois eu aumento para 0. E depois eu aumento para 1. E aí nós temos a nossa primeira respostinha aqui, ó. Primeira respostinha aqui. Essa é a ordem crescente. O que significa que você está vendo aqui, gente? Os números crescendo. Você está vendo aqui, o que você está vendo aqui é os números crescendo. Menos 9, menos 7, menos 3, 0 e 1. Significa que o maior desses números é o 1. E o menor deles é o menos 9. Tá certo? Rodrigo, eu fiquei na dúvida. O que é que eu faço para me conseguir? Observe essa reta numérica bem aqui, ó, gente. Você está na dúvida? Você desenha essa reta, bota o 0, bota o menos 1, menos 2, para você entender qual é a lógica da ordem crescente. Vamos aqui para o próximo. Esse aqui só tem números negativos. E aí você já entendeu da aula anterior. Aquele que parece maior, na verdade, é o menor. Portanto, sequência primeira é o menos 8, que cresce para menos 6, que cresce para menos 5, que cresce para menos 3, e depois ele cresce para menos 2. E aí, repare que essa resposta bate bem direitinho com isso aqui, ó. Aqui o menos 5, tá aqui o menos 3, tá aqui o menos 2 na ordenzinha, que é a mesma ordem que nós colocamos bem aqui, não é isso, ó? Muito bem. Prosseguindo. Desses números, tem positivos e tem negativos. Quem é o menor? Como é que nós podemos estar em ordem crescente? Começando com os negativos, com aquele que parece maior, mas na verdade é o menor. Então, eu tenho menos 3, que cresce para menos 1. Depois, ele cresce para 0. Depois do 0, aí ele cresce para o número 1. Depois para o número 5 e depois para o número 20. Rodrigo, eu errei essa sequência. E agora? O que eu faço? Você apaga e conserta. Tá certo? Apaga e conserta. Não tem problema. Então, vamos lá aqui para o próximo. A ordem crescente a partir daqui. Deixa eu ajeitar logo isso aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Quem é o menor desses números? Vejo lá o menos 18. Depois do menos 18, eu vejo quem? Outro negativo. Eu vejo o menos 9. Depois do menos 9, eu estou vendo o menos 3. Aí depois, eu tenho os números positivos, que vem o 8, o 15 e o 25. Acho que eu botei todos. Gente, sinal de positivo não é obrigatório ser colocado. Tá certo? Sinal de positivo não é obrigatório. Vamos lá para o próximo. Deixa eu ajeitar aqui, desculpa. Isso, pronto. Vamos lá. Menor número, menos 105, ó, não tenho nem dúvida. Parece o menor, parece o maior, na verdade é o menor, que ele é negativo. Depois ele cresce para o menos 90. Depois ele cresce para o menos 21. Depois eu vou provar isso para vocês, viu? Nas contas, nas operações que nós vamos trabalhar, eu vou lhe provar como realmente quando eu faço uma soma de números negativos, com números negativos, por exemplo, se eu pegar o menos 90 e se eu colocar mais 1,
É óbvio que ele vai crescer, porque eu coloquei mais um. Porque eu fiz uma adição. E uma adição é somar, é juntar, é acrescentar, é aumentar. E aí vocês vão perceber como tem lógica o fato de do menos 90 ele crescer para o menos 21. Depois... Ah, não, desculpa, gente. No caso aqui é o menos 34. E agora sim, o menos 21. Muito bem. E aí depois vem os positivos. Só tem um positivo, né? O 60. Eu estou vendo aqui 5 números. Beleza. Então, vamos lá para o próximo, para finalizar essa ordem crescente, que é a seguinte. Quem é o menor aqui? Ó? Eu tenho menos 400, eu tenho menos 840 e tenho menos 100. Então, o menor é o menos 840. Depois seguido do menos 400. E depois seguido do menos 100. Quem olhar para cá, gente, um negócio desse aqui, ninguém que não estuda sabe. Quem olhar para cá não sabe que esse número é negativo. E quem não estuda não sabe que isso aqui está crescendo, que o menos 100 é o maior entre esses dois números aqui, entre esses três números aqui. Ou seja, é coisa para quem estuda. Quem não estuda não tem condições de saber um negócio desse. Depois do menos 100, quem é os positivos lá? Eu estou vendo o 1000 e o 620. Então, 620 e depois o 1000. Então, tá aí o nosso resultado. Se você errou, conserta o teu, pausa esse vídeo e vai lá no teu caderno e conserta o teu. Tá certo? Não vão... Aqui eu tenho que prosseguir, não posso parar aqui e esperar que você conserte. E aí, por fim, nós temos aqui o famoso antecessor e o sucessor. Quem é que vem antes e quem é que vem depois? E obrigatoriamente, vamos lembrar, quem vem antes é menor. Quem vem depois é maior. Então, vamos lá. Quem é que vem antes do menos 9 e que é menor do que o menos 9? Gente, aí você pega, tá na dúvida, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, quem é que vem antes? O menos 10. Quem é que vem depois? O que é maior, é o menos 8. Tá certo? Então, você faz o seguinte, presta atenção nessa reta numérica para você entender quem é quem, tá certo? Deixa eu ajeitar isso aqui melhor, porque vai tomar um pouco de espaço, pelo que percebo. Rodrigo, coloquei errado, pensei que antes do menos 9 era o menos 8. Não tem problema, conserta agora. Quem é que vem antes do menos 2? Tá aqui o menos 2 bem aqui, ó. Olha quem é que vem antes dele. Aí nós estamos vendo ali em cima o menos 3. E quem é que vem depois? O menos 1. Tá aqui na reta, aqui, ó. Tá aqui o menos 2, quem vem antes e quem vem depois. Deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa para ficar um pouquinho diferente, né? Porque tá tão igual, tá tão... Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Pelo menos para poder ficar assim, né? Pelo menos dá para perceber melhor. Aqui, menos 3 e menos 1. Antes de 120, você conhece o número 120? Claro, você é acostumado a trabalhar com ele. E aí, é claro que antes dele vem o 119. E depois dele vem o 121. Todo mundo já conhece isso aí, é tranquilo. Quem é que vem antes de menos 318? Aí você pensaria, é o menos 317. E aí eu lhe digo, é claro que não. Nos negativos, a coisa funciona ao contrário. Portanto, quem vem antes é o menos 319. E só depois eu terei o menos 317. Ô, Rodrigo, esse negócio é muito estranho, né? É estranho sim. Não é aquilo que a gente é acostumado a lidar todos os dias na nossa escola. Mas tudo bem ele ser estranho. A gente pode entender mesmo assim. Sabe que muita coisa na vida a gente pode entender mesmo que a gente não concorde. Eu não concordo com isso aqui, mas eu entendo. Eu estudei, eu entendi o que você quer dizer. Né? Tá aqui o zero, gente. Quem é que vem antes e depois? Você olha aqui na reta numérica, aí você vê que vem antes o menos 1,
e depois o 1 positivo. Então, antes vem o menos 1. Rodrigo, você sabe o que foi que aconteceu aqui comigo? Eu esqueci de colocar o sinal de menos. Está errado? Está errado. Está errado. Porque, gente, o número negativo só é negativo se ele tiver com o sinal de menos. Se ele não tiver com o sinal de menos, então ele não é negativo. Então, quem é que vem antes do menos 400? É o menos 401. Só que você mudou só isso aqui, ó. É o 401. Então, você errou, porque esse número, ele é positivo. Tá certo? E aí, depois dele, olha quem é que vem depois dele. É o menos 399. É porque a ordem crescente. 2021, nosso velho conhecido número positivo. Então, antes dele, é claro que vem o 2020. E depois dele, próximo ano, vai ser o 2022. Agora, se for negativo, aí você tem que entender aqui, ele funciona de forma contrária. Então, antes do menos 2021, eu vou ter o menos 2022. Olha que é de forma, tá vendo? A questão de forma contrária. Então, aqui é da mesma forma. É o menos 2020. Tá certo? Errou? Conserta o teu. Conserta aí o teu. E deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fazer isso por um. Conserta aí o teu. E deixa aí no seu caderninho, tá bom? Eu vou, em aula posterior, tá dizendo para vocês como é que vocês vão me mandar tudo isso. Pausa o vídeo e conserta. Vamos lá para a gente fechar aqui conclusões, nossas conclusões daquilo que nós estudamos até aqui, sobre os números negativos. Primeira conclusão, todo número positivo é maior do que zero e de qualquer número negativo. Perfeito. Todo número positivo é maior do que o zero e do que qualquer número negativo. Vimos isso durante a explicação. Todo número negativo é menor do que zero e qualquer número positivo. Exatamente. Todo número negativo vai ser menor do que o zero e vai ser menor do que qualquer número positivo. Então, o negativo não tem como disputar com o positivo, não tem como, ele perde toda vez. O zero é maior que qualquer número negativo, com certeza. Ora, olha que lógica. Se os números negativos foram criados para serem menores do que zero, então zero é maior do que todo mundo, né? Todo mundo negativo. O zero é menor que qualquer número positivo. Justamente vimos isso durante as explicações. O zero, o número positivo, a definição de número positivo é dizer o seguinte: número positivo é maior do que zero. Então, o zero é menor do que todos. Entre os números negativos, o maior é o que estiver mais próximo do zero. Vimos isso durante toda a explicação. Se você só tem números negativos, o maior é aquele que está mais perto do zero. E o contrário, dito aqui na última conclusão, desculpa. A última conclusão é o seguinte: entre os números positivos, o maior é o que tiver mais distante do zero. Não falamos disso porque isso é muito conhecido. Dos números positivos, quanto mais longe do zero, maior ele é. Dos números positivos, é claro. O número 2021, pense aí no número 2000 e pense aí no número 2. Não, vamos botar dois números pequenos. Número 5 e o número 2. Positivos. Quem é que está mais perto do zero? O 2. Então, o 2 é menor, nos positivos. Agora, se fosse negativo, o menos 2 está mais perto do zero, ele é o maior. Então, nos negativos, se tiver mais próximo do zero, é maior. Nos positivos, se tiver mais longe, é que é o maior. Tá certo, gente? Então, é o seguinte... qualquer coisa, voltem para cá, dá um pause no vídeo e revejam essas conclusões. Gente, agora é o seguinte, eu vou disponibilizar até quinta-feira, no máximo sexta, uma atividade para vocês
no grupo da sala de aula. Então, a atividade hoje não é por aqui. É um arquivo que eu vou colocar lá no grupo da sala de aula, onde vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno de vocês. Tá certo? Esse arquivo vai ficar lá. Eu vou avisar quando eu colocar o arquivo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar hoje. Então, até amanhã, se Deus quiser, até sexta-feira no máximo, eu estou conseguindo colocar. E aí você vai copiar as perguntas e colocar a resposta. Você não vai botar só as perguntas, tá certo? Não só as respostas. E aí você vai esperar meu comando para me dizer assim, agora eu quero que vocês mandem a atividade para mim. Por enquanto, não mandem nada. Apenas façam as atividades, né? Então, a atividade da aula de hoje vai ser resolver no caderno as atividades disponibilizadas no arquivo do grupo da sala, em arquivo no grupo da sala. E aí você vai copiar as perguntas, seguir as respostas, vai botar a datazinha de quarta-feira, dia 10 de fevereiro e tal. Tá certo? Gente, obrigado a todos por ter assistido essa aula. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, né? E possam estar realmente entendendo. Estou tentando fazer a melhor explicação que eu posso, né? Mas, Rodrigo, ainda não consigo entender. Vai no YouTube de novo e pesquisa o assunto de acordo. Os números naturais. Comparação de números naturais. Ordem crescente dos números naturais. E aí vocês vão ver outros professores falando tudo isso aqui que eu falei agora. Tá certo, gente? Hoje é um legal do Goku para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Então, vou interromper aqui e até a próxima.